esse polinômio aqui na forma fatorada. Eu, pela minha experiência, eu lembro dos produtos notáveis que dizem que quando a gente tem assim, ó, x menos um número, vou chamar de A, vezes x mais um número, o mesmo número, né? X menos A vezes x mais A, isso me dá como resultado o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que é o que acontece aqui. Eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque 1 ao quadrado é 1. Então, eu consigo escrever esse polinômio como x menos 1, x mais 1. X menos 1 vezes x mais 1 me dá x ao quadrado menos 1. Tá bem? Então, agora, eu vou escrever aquele limite com a sua forma fatorada. Nem sempre, quando a gente faz a fatoração, a gente resolve o nosso problema da indeterminação, tá? Essa é uma tentativa. Então, aqui fica x menos 1 sobre x menos 1, que multiplica x mais 1. Vejam que a minha função é a mesma, eu só escrevi ela de maneira fatorada, mas continua sendo a mesma função, continua em determinação, porque se eu substituir o x por 1 aqui, vai dar 0 no denominador, vai dar 0 no numerador, só que eu consigo, nesse caso, simplificar o x menos 1 com o x menos 1. E eu só consigo fazer essa simplificação porque eu sei que o x, isso é muito importante, tá? O x tem que ser diferente de 1. Porque se o x for igual a 1, x menos 1 vai dar 0, e eu não posso fazer uma simplificação por 0. Eu não posso multiplicar a minha fração por 0, nem dividir a minha fração por 0. Mas eu sei que se x é diferente de 1, x menos 1 vai ser diferente de 0. E com isso, eu consigo simplificar esse x menos 1 com esse x menos 1. Agora o meu limite está limite. No numerador deu 1, porque eu fiz uma simplificação ali, e no denominador, x mais 1. Que está tendendo a 1. E agora eu faço aquela minha inspeção de novo. Tento substituir o x por 1 na minha função e vejo o que acontece. Quando eu substituo o x por 1, eu fico com 1 no numerador, que já era 1. O x substituo por 1, vai dar 2. Isso quer dizer que o limite da minha função, quando x tende a ser 1, ele está tendendo a ser 1 meio. Vamos só olhar aqui, ó. Eu vou parar o compartilhamento, mas já vou compartilhar de novo, tá? Boa noite para o pessoal que chegou, agora que eu vi vocês, porque eu estava ali trabalhando no quadro e eu não consigo ver quem chegou, mas eu já vou compartilhar outra tela agora com vocês aqui. Bem, professor? Oi, pode falar. Então sempre vai ser diferente, né? Mesmo fazendo a fatoração, se no final ali der 1, tem uma coisa errada, né? Ele sempre vai ser diferente. Nem todas as funções têm limite quando x tende a algum número, tá? Nós temos que ter esse cuidado. Às vezes uma função não tem limite, tá? Professor, tu ali substituiu o x ali, se deu indeterminado, então tu faz o cálculo para ver aonde tende o x. É isso? Primeiro, tá? É uma estratégia que eu uso quando eu resolvo problemas de limite. Primeiro eu pego o valor que o x está tendendo,
faço uma substituição direta na função, tá? Nós estamos trabalhando aqui com funções que são as chamadas funções polinomiais. Então, a substituição direta, ela resolve a maioria dos casos de limite. Se dá uma indeterminação, se dá uma divisão por zero, aí a gente tem que usar outras estratégias. Uma estratégia é fatorar numerador e denominador, quando isso é possível. Outra estratégia é tentar dividir numerador e numerador por um mesmo número, ou até por outro polinômio. Nós vamos fazer uns exemplos assim também, tá? Mas deixa eu só mostrar para vocês aqui o que acontece com essa função que eu mostrei como exemplo ali para vocês, tá? Eu estou digitando ela aqui, x² menos 1, é isso, né? Tá. Vocês estão vendo aí a minha tela do GeoGebra? Sim, sim. Ó, eu vou fortalecer aqui o gráfico, que eu quero que vocês enxerguem bem o gráfico dessa minha função. Essa função é aquela que eu fiz o exemplo agora. Nós calculamos o limite da função quando o x está tendendo a 1, tá? Vocês estão vendo essa minha caneta aí, ou o cursor do mouse? Sim, sim. Tá? Então, Sim. para quanto tende a minha função quando x for 1? Aí eu vou olhar aqui, vou até marcar um ponto aqui, tá? Quando x é 1, a minha função tende a ser... Não foi bem isso, espera aí. Ficou mal ali. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma reta que passa por esse ponto. Depois eu vou apagar isso, tá? E uma reta, vou marcar aqui. Um ponto. Opa. Esse ponto chamar. Pronto. E agora eu vou marcar uma reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta, que é isso que eu quero. Bom, vou marcar esse ponto aqui. Olha só. Quando o meu x tende a ser 1, eu vou procurar o valor da minha função, ele está aqui. Vejam que a função está me dando como resultado 0,5. Isso quer dizer que na medida que eu me aproximo aqui do 1 no x, a função me devolve como resultado 0,5. É isso que o limite está me mostrando, tá? Embora, quando eu olho lá a minha função, quando eu olho aqui a minha função, eu não posso substituir o x por 1, porque ela me dá como resultado uma indeterminação. Mas, quando eu calculo o limite, ou quando eu olho para o gráfico aqui, eu estou vendo que na medida que o x se aproxima de 1, a função me dá como resultado 0,5. Então, eu consigo pensar no valor da função na medida que o x chega muito próximo do 1, mas o x tem que ser diferente de 1, porque senão me daria uma indeterminação aqui. Essa é, como eu falei ali na aula passada, tá? É a ideia mais, talvez, a definição mais importante do curso de cálculo. A ideia de limite. Como é que a gente calcula o limite de uma função quando x tende a um valor, mas ele não pode ser igual àquele valor, porque quando eu coloco o x, substituo o x por aquele valor, o resultado me dá uma indeterminação. Eu consigo pensar no valor
na vizinhança do 1, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas eu não posso pensar no valor da função quando x for exatamente igual a 1. Valor aproximado. Deve ser, professor. Valor E essa aproximado. aproximação que o limite me dá é uma aproximação assim, ó, muito poderosa. A gente chega muito próximo de um, tão próximo quanto nós queiramos, tá? E, claro, essa é a ideia que tem a ver com a velocidade instantânea. Quando a gente fala em velocidade instantânea, nós estamos pegando um instante, digamos, 20 minutos. Depois, decorrido 20 minutos, a que velocidade eu estou no instante t igual a 20? O limite vai me calcular a velocidade naquele instante. Por quê? Eu vou pegar o 21 minutos e o 20 minutos e vou calcular a velocidade média no intervalo entre o 20 e o 21 minutos. Vejam que quando eu calculo a velocidade média entre 20 e 21 minutos, eu estou chegando muito próximo da velocidade instantânea de 20 minutos, mas ainda não é, ainda é uma velocidade média. Então eu faço o seguinte, eu vou calcular a minha velocidade média entre 20,5 e 20. Então eu estou com uma velocidade média entre 20 minutos e 20 minutos e meio. Calcula a velocidade ali, porque é fácil, né? É só ver quanto eu andei entre 20 minutos e 20 minutos e meio, e o tempo, né, que foi meio minuto, faço a divisão, me dá a velocidade. Quando eu começo a aproximar ainda mais esse intervalo de tempo, eu estou calculando a velocidade instantânea. Então, uma velocidade instantânea é uma velocidade média, sendo que o intervalo de tempo é infinitamente pequeno. Porque é um instante, né, professor? Um instante. É tipo assim, de repente ele tá a 10 quilômetros, de repente sobe para 20, né? Isso aí. Não sei se ficou claro, Jefferson, se era essa a tua dúvida em relação ao limite ali. Eu vou colocar mais alguns vídeos, tá? Hoje à tarde eu já coloco mais alguns vídeos de resoluções de limites, tá? Como, assim, ó, pega o limite e eu resolvo ali, mostrando alguns casos que a gente usa a fatoração, outros casos que a gente vai usar alguns artifícios matemáticos, tipo dividir numerador e denominador por uma mesma expressão. A gente vai... eu vou disponibilizar para vocês mais exemplos quanto a isso, tá? Tá bem, professor, tá bem. A dúvida era essa daí, que dava uma indeterminação, mas eu mesmo fatorando, no final dava o mesmo limite. Sim. Aí eu acho que tem alguma coisa errada, eu vou dar uma olhada melhor. Valeu, obrigado pela explicação. Falou, valeu, Jefferson. Professor, tem o Pablo tá no chat aí do Sim, eu do tô Meeting, lendo ele aqui. quer... É sobre o exercício 2 da avaliação Ele falou, deixa eu ver o que ele disse. Não, estou lendo aqui, pode deixar, Vinícius. O primeiro ali é a Emanuele, em relação à questão 1. Emanuele, essa dúvida, eu acho que eu já comentei, né? Sobre a definição da velocidade média, tá? Então, vamos ver aqui. Em relação ao exercício 2 da avaliação, letra B. O x do ponto é menos 2. E o y do ponto, então, vai ser 0. Deixa eu olhar lá que eu já esqueci. Bom, aqui. Não, o y não é 0 ali. Quando o x é menos 2, tu coloca o x
substitui o x por menos 2 ali na função, e a tua função vai dar menos 8. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu quadro de novo. A minha função ali, vocês estão vendo aí? Alguém me dá um sinal se está aparecendo a minha tela? Tá, professor. Ó, então eu quero que vocês analisem o valor da minha função quando x for menos 2. Então, quando x é menos 2, o valor da minha função é menos 2 ao cubo, que é menos 8. Tá bem? É isso, Pablo. Sim. Ele tá ali no chat, professor. Precisa do y do ponto. Então, o y do ponto é menos 8. É menos 8. Tá? O ponto ali que tu vai, ó. Vamos ver aqui o que a gente precisa para a equação da reta tangente, tá? A gente usa essa equação aqui, y do ponto, y menos o y do ponto, coeficiente angular, né, inclinação, x menos o x do ponto. Tá bem? Esse y e esse x são as coordenadas de um ponto dessa curva, que é o ponto que tem a abscissa menos 2. E a ordenada é menos 8. Então, a nossa equação ali, ela já fica assim, y menos o menos 8 igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o menos 2. Então, y mais 8 igual a m que multiplica x mais 2. Então, já tá encaminhada aí. Falta só calcular essa inclinação aqui. Claro, eu quero que vocês calculem essa inclinação m utilizando a ideia do limite, tá? Eu sei que tem gente que já cursou cálculo, já estudou a derivada, mas nós não começamos derivada ainda. Nós ainda estamos calculando limite, tá? Então, vocês têm que calcular aqui o limite da minha função quando x sofre um acréscimo h, menos o valor da função em x, aqui dividido por h, e quando o h tende a ser zero. Essa é uma maneira de calcular esse coeficiente, tá? Dá menos 2, né, professor? Bom, aí é com vocês, tá? Aí vocês que têm, é um trabalho avaliativo, tá? Então eu não posso aqui entregar para vocês o gabarito. Por enquanto, né? Depois eu vou apresentar o gabarito dessas avaliações aí, tá? Mas é por aí mesmo, professor. Então estamos indo bem. Não, esse é o Já tá caminho é legal. esse, tá?
Não. Ô, professor, Eu já entendi. ali quando eu fui calcular o coeficiente angular, eu usei aquela da explicação até do modelo que tu tem lá que tu deu para nós ali no material. Não Sim. ficou igual no caso, essa ideia do limite que tu fez vezes h dividido por h e tal. Eu usei daquele exercício lá, pode ser também daquele? O Sim, coeficiente sim, angular ali? tem duas maneiras, né? Tu pode pensar num H tendendo a zero, mas tu pode também pensar em dois pontos, Isso, foi o que eu né? fiz. E fazer um X de um ponto tender ao outro. E aí E aí, embaixo tu faz um x menos o outro. Foi o que eu fiz assim. exatamente, exatamente. É até o vídeo que eu postei ali no Moodle, com uma questão parecida, assim, de calcular, de Isso, escrever a coeficiente. equação da reta, eu usei essa estratégia, tá? Eu usei a mesma ali. Tá? Daí como Tá o ótimo. senhor agora botou outro ali, eu já achei que estava errado, mas Não, tudo não, é bem. que tem duas maneiras, como é que a gente pode interpretar, né, o Ah, que a sim. gente está fazendo. São só maneiras de interpretar, mas o resultado ele dá o mesmo, Tá bom, obrigado. tá? Valeu. Deixa eu até colocar aqui, ó. Eu vou apagar esse lado. Eu poderia pensar assim, ó, limite quando o x tende ao x do ponto Q, da f do x do ponto Q menos f de x, e aqui x do Q menos x. Essa é a ideia, tá? Uhum. Ah, é a mesma, É a mesma ideia, tá? Tu é a tens mesma que ali. a da variação lá atrás, né? Isso, vamos pensar É a assim, mesma. ó. Hum. Digamos que eu tenho uma curva aqui, tá? Não reparem aí a retidão da minha reta, tá? Aham. Mas digamos que a gente tem aqui um valor de x, e aí a gente encontra um valor da função em x. Então, esse aqui é um ponto P. É o ponto onde eu quero calcular a inclinação, tá? Como é que eu calculo Beleza. essa inclinação? Eu coloco aqui um ponto Q, e aí ele vai ter um x do ponto Q Um pouquinho. e um y, ou seja, uma f do x do ponto Q. Do ponto Q. Claro que Ah, que nem aquele a, gráfico. essa Que nem aquele reta gráfico. que passa por esses dois pontos, ela não é a reta tangente ainda, ela é uma reta secante. Mas, se eu pegar esse ponto Q e começar a me aproximar do ponto P, a minha reta começa a se transformar na reta tangente à curva. Mas para fazer isso, essa distância entre x e x do ponto Q tem que ser muito próxima de zero. Então, por Zero. isso que o x tem que tender ao x do ponto P. Os- Tá? A ideia é a mesma, tá? Nas duas, nas, Beleza, nas beleza. duas Beleza, propostas. beleza. Ok. Então, como a gente tem
essa maneira de estudar o cálculo, nós estamos limitados com o tempo de contato ali em aula, né? Nós estamos tendo que fazer tudo isso remotamente. Então, é válido também esses momentos em que eu explico para vocês como vocês devem fazer a avaliação, tá? No momento que vocês estão fazendo a avaliação, vocês ainda estão no momento de aprendizagem. Então é válido, tá? Eu não quero colocar uma avaliação para vocês e deixar que vocês resolvam sozinhos, né? Sem a minha contribuição, porque eu estou considerando esses momentos de avaliação também como um momento de aula. Eu acho que vocês vão aprender muito fazendo essas avaliações, tá?